Graça e paz, amados irmãos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Joel. Na semana passada fiz uma breve introdução, sobre alguns pontos importantes que devemos considerar, sobre Joel, sobre o seu livro, que é um livro curtinho, mas que é cheio de ensinamentos para as nossas vidas. E eu creio que Deus ele vai continuar ministrando aos nossos corações, por meio dessa palavra. Eu convido você, se possível, a separar a sua Bíblia, abrindo o livro de Joel, que hoje nós vamos meditar em Joel capítulo 1. Amém? Vou pegar aqui a minha Bíblia, que já está separada, onde nós vamos ler. Vamos começar. Joel capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Lamentação pela praga de gafanhotos. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra em toda a sua história. Já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles, os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem, bêbados. Lamentem, vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes estão de lutos. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco. Vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Senhor Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exultação na casa do nosso Deus. As sementes morrem na terra seca, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto, e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a Ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém? Glória a Deus. Que palavra, meus irmãos? O primeiro capítulo de Joel já começa assim. E aí nós podemos ver aqui, que tem um povo passando por um grande sofrimento, que atinge não só as pessoas, mas também suas plantações, os seus animais. E é muito interessante, quando a gente vê que Deus, Ele também permite o sofrimento para os seus, Eu chego a
a essa compreensão. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos sofrer, né? E muitas vezes o nosso sofrimento não é um castigo de Deus, né? Eu entendo que muitas vezes o sofrimento ele vem por causa da nossa desobediência, né? E em muitos casos, né, nós vemos na Bíblia que Deus permite vir o sofrimento para que haja, para que venha, né, com isso o desejo que Deus venha nos perdoar, né, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque o que o povo tinha que fazer aqui, né, como tem falando no verso 14, convoquem um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene, traga os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor e ali clamem a Ele, né? Porque principalmente em situações como essa, eu vejo que só o Senhor é que pode fazer algo, né? A palavra do Senhor diz que em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Então, apesar de tanto sofrimento que esse povo estava passando aqui, para Deus nada era impossível, mas tinha que haver um arrependimento sincero, tinha que haver uma entrega, né? Porque eu digo sempre, Deus ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, né? Então muitas vezes nós queremos que Deus venha, nós não queremos fazer a nossa parte. E por mais que o capítulo 1 de Joel ele comece assim, né, bem pesado, bem difícil, né? O que Deus quer aqui é que essas pessoas juntem os pés, né, dobrem os joelhos, adorem a Ele em espírito e em verdade, porque muitas vezes o povo se esquece do seu Deus. E aí é preciso que venha, né, que venha a praga, que venha a lamentação, para que o povo lembre de que sem Deus nada dá certo. De que se não for o Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Então só o fato de estarmos aqui é o suficiente para reconhecermos de que Deus, Ele é tudo na nossa vida e que se não fosse Ele, nós não seríamos nada. O que eu sinto no meu coração, né, lendo essa palavra, é basicamente isso, né? Vendo aqui um povo que está passando por um sofrimento, que foi permissão de Deus, né? Porque tudo que vem na nossa vida vem para nos ensinar. Então eu vejo que nesse sofrimento também tem um propósito, nesse sofrimento também tem ensinamento, nesse sofrimento também tem resposta, né? Porque não é porque é um sofrimento que a gente não tira nenhum proveito daquilo. Quando a gente entende que de fato as provações elas vêm para nos fortalecer e nos preparar para coisas grandes, para coisas maiores, nós entendemos que realmente tudo tem um propósito, até no sofrimento. E é isso, né? Jesus ele convoca cada um de nós, assim como na passagem de Joel, é assim também nas nossas vidas, né? Ele nos convoca a mais intimidade com Ele. Ele nos convoca a fazer jejum e oração, a nos consagrar, a fazer propósito, porque a vida do cristão, do verdadeiro cristão, é essa, né? A todo momento está em vigilância, está se entregando a Ele, porque se não for o Senhor, ora diga Israel, né? Poderíamos nem estar vivos, poderíamos nem estar aqui. E eu vejo que foi assim com esse povo, né? Deus permitiu esse grande sofrimento, mas Ele também tinha a resposta, Ele também tinha a vitória. Mas cabe a cada um de nós. São dois caminhos. Ou nós seguimos em obediência, fazendo a vontade do nosso Senhor, ou escolhemos o caminho mais difícil, né? E que também não é nada bom. Então o melhor é passar, né, pelo deserto, pela provação com Ele ao nosso lado, do que sozinhos. Amém? Que Deus possa ministrar no teu coração essa palavra, que Ele possa guardar. Deus permitiu esse grande sofrimento, mas Ele também tinha a resposta, Ele também tinha a vitória. Mas cabe a cada um de nós. São dois caminhos. Ou nós seguimos em obediência, fazendo a vontade do nosso Senhor, ou escolhemos o caminho mais difícil, né? E que também não é nada bom. Então o melhor é passar, né, pelo deserto, pela provação com Ele ao nosso lado, do que sozinhos. Amém? Que Deus possa ministrar no teu coração essa palavra, que
que Ele possa guardar em nós, né, a santa palavra dEle, e que Ele nos molde a cada dia, segundo a vontade dEle, para que sejamos cada vez mais imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Fiquem todos na paz.